Beleza. Então, bora lá. Então, o princípio de ondas de Elliott, ele nos diz que o gráfico ele anda para cima e para baixo, formando ondas. E o máximo de ondas que ele faz são 5 ondas. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Após ele formar a quinta onda, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer as formas harmônicas A, B e C. O que são essas formas harmônicas? Essas formas harmônicas, elas representam uma virada de tendência, ou seja, se o gráfico fez 5 pernadas para o alto, tendendo a ter uma tendência de alta, então ele vai formar mais 3 pernadas, que é formada por A, B e C, de uma forma harmônica, tá? Ou seja, ele vai formar topos, tá? Descendentes, ó, descendentes, um topo maior do que o outro, formando um topo menor do que o outro, desculpa, formando uma tendência de baixa, e fundos menor do que o outro, formando uma tendência de baixa. Ou seja, Elliott diz que após as 5 pernadas, nós vamos ter as formas harmônicas A, B e C, que vão formar, tá? Que vão formar uma nova tendência. Toda vez em que o gráfico ele vai fazer uma nova correção, tá? Toda vez que ele vai fazer uma correção de impulso, ele vai fazer, no caso, um pullback, tá? Em alguma região. O que é pullback ou o que é trailback, tá? Então vou colocar aqui, ó, pullback e throwback, ok? O que é pullback e throwback? Pullback, pullback, ele é uma virada de alta, ok? Ou seja, é uma virada de alta, é uma virada de ciclo de alta, ok? E o throwback é o contrário. O throwback, ou throwback, ele é uma virada de Opa, desculpa, gente. Pullback é uma virada de baixa e throwback é uma virada de alta, tá? Então, pullback, ele se relaciona a uma virada de alta, vou botar aqui alta, e o throwback, tá? É uma virada de baixa, tá? Alta e baixa, ok? É uma virada, ou seja, se ele está numa tendência de alta, ele vai virar para baixa. Se ele estiver numa tendência de baixa, ele vai fazer uma virada para alta, tá? Então, vindo aqui no gráfico, tá? Antes de ir aqui para o gráfico, deixa eu passar aqui para vocês aqui na teoria. Veja só. Ondas de Elliott diz o seguinte, tá? Ele diz que nós temos uma pernada, essa pernada ela volta aqui, então ela sobe e ela volta aqui novamente e ela sobe, tá? Formando as 5 pernadas, ó. Pernada 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Dentro de cada pernada, nós vamos ter aqui, ó, início e fim de pernada. Início e fim de pernada. Presta bastante atenção nisso aqui, gente. Então, o que acontece? O gráfico, ele andou, tá? Ele fez movimentos de alta, de impulso, a partir daqui. Quando ele chegou a esse ponto aqui, ele não teve mais força. Então, ele começou a corrigir esse impulso de alta que ele fez aqui na primeira onda. E desceu, tá? No momento que ele desceu, o gráfico ele encontrou um suporte aqui embaixo. Ó. Encontrou um suporte aqui, que fez o quê?
que é uma força contrária da força que ele estava vindo. Então, ele vinha numa tendência de baixa, ele vinha caindo para corrigir o impulso anterior. E no momento que chegou aqui, ele encontrou essa força contrária que impulsionou ele para cima, ok? Que impulsionou ele para cima. Então, se ele veio de cima para baixo, ele fez uma tendência de baixa, então ele é um true back, tá? No momento em que ele faz essa volta dele, tá? No momento que ele faz essa volta aqui, ele é chamado de true back. Ou seja, ele transformou uma força de alta por uma força de baixa para uma força de alta, tá? Então ele fez aí um throwback, fez uma força de baixa para uma força de alta, impulsionou ele para a alta, tá? E quando ele faz o efeito contrário, tá? Qual é o efeito contrário, claro? Muito bem, vamos fazer o efeito contrário dele aqui em cima, ó. Fez o efeito contrário, a quinta onda, e ele desceu aqui, ó. Veio, desceu e bateu aqui e desceu novamente, tá? Muito bem. São três pernadas, três formas harmônicas, né? 1, 2 e 3, A, B e C. Então, o que ele fez? Ele fez o rompimento desse topo anterior, fez o rompimento desse topo anterior. No momento que ele fez o rompimento desse topo anterior aqui, tá? Ele fez um throwback. Percebam só que ele fez aqui um throwback. Deixa eu botar aqui. Olha só. Throwback, tá? Aqui ele fez um throwback. E quando ele veio de baixo, de alta, para bater nessa zona aqui, ele bateu e foi para baixa, tá? Ou seja, ele veio de uma alta e ele virou para baixa. No momento que ele fez isso, ele fez um movimento chamado de pullback, tá? Então aqui ele fez um pullback. Ele saiu de uma alta para baixa, tá? E as anteriores foi de baixa para alta. Então, a de baixa para alta é throwback e de alta para baixa é pullback, tá? Então, dentro do nosso gráfico, nós vamos ter essa relação de pullback e throwback, ok? Utilizando elas de uma forma mais coerente, eu posso dizer para vocês o quê? Que elas sempre vão ser feitas após o rompimento de um suporte ou de uma resistência, de uma LTA ou de uma LTB, ok? Aula anterior nós falamos sobre suporte e resistência, tá? E falamos lá sobre linha de tendência também. Então, nesse momento, nós temos aqui os throwback e pullbacks, ok? Eles são formadas em viradas de tendência, ou seja, eles são formações, tá? São formações. Então, elas fazem formação de reversão, tá? Ou seja, ele está numa tendência de alta, ele vai para baixa. Se ele está numa tendência de baixa, ele vai para alta. O que é de baixa para alta, throwback. E o que é de alta para baixa é pullback. De baixa para alta é throwback. De alta para baixo é pullback. Deu para entender aí? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Antônio, Cris? Deu para entender, né? Antônio? Beleza, então. Então, beleza. Na teoria é exatamente isso aqui, ok? Porém, vocês vão ouvir muitas pessoas falando tanto pullback sendo um throwback, como pullback sendo pullback, tá? Só que eles vão falar o seguinte, na gíria, esse aí já é gíria, tá? Ele vai ter o quê? Pullback de alta e pullback de baixa. Eles facilitam a ação, mas eu quero que vocês saibam que a forma correta de se dizer de um pullback de alta
é throwback. E um pullback de baixa é um pullback, tá? Então, de alta é throwback e pullback é de baixa, tá? Então, existe a diferença entre esses dois aqui. Vocês falam, professor, mas eu posso falar aí sobre... Eu posso falar pullback de alta e pullback de baixa? Pode. Throwback é uma reversão de baixa para alta e o pullback é uma reversão de alta para baixa. Ok? Agora nós vamos ver agora no gráfico. Vendo aqui no gráfico, ok? Vendo aqui no gráfico, eu venho aqui no canto esquerdo e coloco uma linha de tendência. Eu vou pegar desse ponto mais baixo aqui, ó, vou pegar desse ponto mais baixo e vou unir a um ponto, a um outro pavio, tá? No caso aqui, ó, eu uni esse ponto com esse ponto A e ponto B, tá? Ao colocar ele, eu tive exatamente um terceiro toque aqui, ó. Um terceiro toque. Como já foi passado na aula anterior, tá? Essa é uma formação de uma linha de tendência. Para que serve ela? Para que a gente possa ter uma noção a mais, uma visão a mais para onde o gráfico está se encaminhando. Se ele está indo para a alta ou se ele está indo para a baixa. E nós aprendemos também na aula anterior que nós pegamos nela até o terceiro toque, tá? E o quarto toque ele sempre rompe. Veja só, o ponto A e o ponto B, ou seja, o ponto 1 e o ponto 2, são para a formação da minha linha de tendência. E o ponto 3 é onde eu vou fazer a minha ação, a minha entrada. É onde eu vou dizer se o próximo candle ele vai para cima ou se ele vai para baixo. Nesse caso aqui, teve 1, 2, 3. No terceiro toque, ele me deu um win. Eu colocarei o quê? Ele vinha aqui, tocou, eu metia um call, ou seja, eu mandava para cima, tá? E o gráfico ele ia subir. Logo depois, o que ele fez? Ele rompeu a minha LTA. No momento que ele fez esse rompimento da minha LTA, ó, ele rompeu a minha LTA, o que ele podia fazer aqui? O que provavelmente pode acontecer? Vocês podem ver que essa LTA aqui, ó, ela é uma linha infinita, tá? Ó, ela vai embora, ok? Por quê? Porque a qualquer momento o gráfico ele pode subir, subir, subir e tocar nessa minha linha de tendência aqui. E no momento que ela tocar nessa minha linha de tendência, ela vai fazer um pullback, tá? Veja só, se ela faz esse movimento aqui, ó, rompeu, tá? Fez o rompimento, andou, começou a andar aqui, e ela vem aqui, toca na minha linha novamente, ela vai descer. Se ela vai descer, ela toca e desce, ela faz um pullback, tá? Ela faz um pullback. Indo ainda pela nossa aula anterior, tá? Nós temos aqui o seguinte, ó. Vamos fazer uma formação de canal aqui, ó. Vou vir aqui, vou clonar essa linha aqui que eu tenho, tá? Fiz o clone dela, ó. Vou ligar um ponto A a um ponto B, ó, liguei esse ponto a esse ponto aqui, pronto. O que eu vou ter aqui agora, tá? Olha só, eu vejo aqui que eu tenho o quê? Eu tenho um caminho, ó. O gráfico veio aqui, rompeu e desceu aqui, fazendo o que aqui? Um falso, tá? Isso aqui é chamado de falso rompimento, tá? Falso rompimento, isso aqui, ó. Então, ele fez um falso rompimento, ele rompeu e depois desrompeu, aí logo depois ele fez o quê? Fez um outro rompimento. No momento que ele fez esse rompimento, ele andou, 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 e nesse candle aqui vermelho, tá? Ele tocou e retraiu, veja só, deixando um pavio. No momento que ele fez isso, ele fez o quê? Ele bateu e voltou, ele foi para cima. Então, isso aqui foi um true back. Okay? Isso aqui foi um throwback. Aí, voltando aqui, ó, ele desce, continua aqui, aí ele faz o toque, sobe, faz o toque novamente, depois faz o rompimento para baixo. Deu para entender aí como é a formação do pullback?
Querem que eu repita novamente? Ou deu para entender? Cris, Antônio. Tá, alguma dúvida aí? Deu para entender? Beleza, beleza então. Então agora a gente fez esse exemplo numa linha de tendência. Nós vamos agora fazer o quê? O exemplo numa tendência de alta. Ó. Eu vou pegar aqui, vou marcar suporte e resistência, tá? Ao que a gente já viu na aula anterior. Vou marcar aqui suporte e resistência. Suporte e resistência, ó. Tá? Tudo que está acima do meu preço é suporte, o que está abaixo do meu preço é resistência. O preço, quando eu falo, é justamente o quê? Esse ponto aqui, ó, tá? É o ponto que está piscando, é o ponto onde está sendo trabalhado as próximas ações, tá? Então, tudo isso aqui que está abaixo dele é chamado de suporte. Se tivesse alguma outra linha aqui para cima, ele seria chamado de resistência, tá? Então, bora lá. Vindo aqui para trás, nós vemos que o gráfico faz alguns movimentos, ok? Olha só que o gráfico ele rompe aqui e ele continua, ó, faz rompimento e ele continua subindo. Ó. Fez o toque aqui, faz um rompimento e veja só nesse ponto aqui, no momento que ele faz o rompimento, ele vem um toque e desce. No caso, se ele tocou aqui e foi para baixo, isso aqui é chamado de pullback ou trueback? Podem falar. Pull ou to? Tá. Isso aqui, então, foi um two-back. Concorda com ela, Antônio? Isso, certo. Pull-back. Beleza. Então, tá certo. Isso aqui foi um pullback, tá, Cris? Oi. Tua internet tá ruim, né? Tá, beleza. Tranquilo. Então, isso aqui é um pullback, Cris. Isso. Isso aqui é um pullback, tá? Por quê? Porque ele veio, fez o rompimento de cima para baixo e depois fez um toque, aonde ele fez o toque e foi para baixo. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele subiu, aí ele desceu, no que ele desceu, ele bateu aqui e voltou. Isso aqui foi um pullback. Tá bom, Cris? Aí o que que acontece? Ele continua aqui, ó. Ele continua o movimento, tá? Ó, ele continua o movimento aqui, ó. Subiu, aqui a gente já viu que ele fez um pullback, aí ele subiu, aí ele continua descendo, aí beleza. Aqui a gente tem outro ponto aqui, ó. Ele fez o rompimento e logo depois ele veio e fez um toque aqui e desceu. Que tipo de movimento é esse, Cris? Bora ver se agora você pegou. Pullback, né? Esse é o movimento pullback, tá? Esse é o movimento pullback. Veja o movimento, ó. A gente só analisa pelo movimento. Ele vem descendo e ele toca. No momento que ele toca aqui, ele faz o movimento contrário. Ele continua o movimento dele de queda. Ele bateu, voltou, foi para baixo. Ó, pullback vai para baixo. Tá? Pullback ele bate e vai para baixo, tá? Aí continua o movimento aqui, ó. Continuando o movimento, ó, ele vai, sobe e desce e faz o toque aqui, ó. Tá?
Agora, esse toque que ele faz aqui, que toque é esse? É um pull ou um two back? Ele é um pullback ou ele é um two, ou ele é um two back? Qual dos dois ele é aqui? Veja que ele fez o movimento, veio aqui, ó, bateu, ele veio de cima para baixo. E no momento que ele tocou aqui, ele foi para cima, ó. Que movimento é esse? Oi? Um, ah, isso, de baixo para alta. Isso, então, isso aí, isso aqui, esse movimento é um two back, tá? Esse movimento é um two back, tá? Então, ele veio aqui, ó, fez o rompimento, fez outros pullbacks aqui, mas quando chegou aqui, ele fez um two back, tá? Ele fez um two back. E ele, o gráfico continua a andar, ó. O gráfico continua a andar. O gráfico vai andando. Faz esse movimento aqui. Toca aqui em cima e desce, tá? Olha só, aqui eu tenho um rompimento. Ele rompeu essa linha de suporte, de resistência aqui, tá? E fez a descida, tá? No momento que ele desce aqui, observa que ele bate e volta. Ou seja, ele vem de cima para baixo, tá? E sobe, tá? Que movimento é esse aqui? Ele fez um pullback ou um two back? Tá. Tá. Ele veio daqui de cima, ó. Ele veio de cima para baixo, tá? Ó, bateu aqui e subiu. Ele é um pullback ou um two back? Ele veio de cima para baixo. Ele veio aqui, ó, tocou lá em cima e desceu. E quando chegou aqui embaixo, ele tocou e respeitou, batendo, vindo de baixo, numa queda, aí ele foi para cima. Pullback ou two back? Pullback, Antônio? Isso aqui é um pullback. Tá. É um throwback? Concorda com ele, Cris? Cris? Tá. Esse movimento aqui, grava bem. Se ele vem de cima para baixo, ele vem numa queda. Ok? No momento que ele bate e volta de cima para baixo, ele bate e volta para cima, ele é um two back. Tá? Esse movimento aqui é um two back. Tá? Ele veio de cima, veio descendo, quando chegou aqui ele bateu e subiu. Tá? Bateu e subiu. É como se aqui, ó, tivesse uma cama elástica, tá? E aí a pessoa veio aqui, veio de longe, correndo e pulou. No momento que ele pulou, ele desceu aqui, bateu e subiu. Aí ele fez um two back. Deu para entender? Aí, o que acontece? O gráfico continuou aqui, fez outro rompimento aqui, ó. Fez outro rompimento, tocou aqui embaixo, beleza, e subiu aqui, ó.
tá? No momento que ele subiu, ele não fez um pullback, mas se ele tivesse batido e vindo aqui para baixo, esse movimento de alta para baixo é chamado de pullback. Tá? Só que ele não fez, ele continuou, ele cancelou esse pullback e ele continuou aqui, ó, subindo. Subiu, 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 subiu. Agora, quando ele chega aqui, ele bate e volta. Olha só, ele já tinha feito um toque anterior aqui, ó, tá? Fez o rompimento anterior? Não. Então, aqui não é pullback e nem pullback, tá? Ele não é nada porque não houve rompimento dessa linha anteriormente, tá? Então, agora eu chego em um nível para vocês dizer o quê? Que só vai haver pullback ou pullback se anteriormente houver um rompimento da resistência, tá? Do suporte ou da linha de tendência. Se tiver rompimento, que nem agora aqui, ó, ele veio em cima, ó, e rompeu. Olha essa vela aqui, ó. Esse candle. Esse candle verde fez o rompimento dessa região aqui, ó. Rompeu, tá? E no momento que ele rompeu, o que acontece aqui? Ele rompe e logo depois que ele rompe, ele faz um toque aqui, ó. Após o rompimento, ele faz um toque e foi para cima. No caso, esse movimento aqui, que ele fez, ó, fez o rompimento, veio aqui, desceu e subiu, tá? Esse movimento nada mais é do que um throwback, tá? Nada mais é do que um throwback, tá? Esse movimento aqui, ele é um throwback, tá? Aí ele continua o movimento e ele vem até aqui. Eu quero que vocês percebam agora aqui, nesse momento, eu estou no preço atual. Estou no preço atual. Esse preço atual, ele vem aqui, ó, ele faz um falso rompimento aqui, ó. Tá? Faz um falso rompimento aqui. Ele rompe para baixo e logo depois ele faz o rompimento voltando para cima. E ele continua fazendo esse movimento até ele pegar essa força aqui. Ok. Houve rompimento aqui? Houve. Tá? Só que esse rompimento que houve aqui, ele entrou no estado, tá? Que eu chamo de, que nós chamamos, né, de exaustão. Espera aí rapidinho. Isso. É isso mesmo. Exaustão. Tá? É um movimento de exaustão, ou seja, um movimento de esgotamento, ok? Ou seja, aqui ele perdeu força, o meu gráfico. Nesse momento aqui ele perdeu força, tá? Foi o momento de exaustão, ó, ele lateralizou aqui e logo depois fez um movimento de rompimento nessa base aqui, ó. Então, ou seja, nesse ponto aqui, eu posso marcar aqui um suporte bem aqui, ó, tá? Fazer uma marcação aqui, ok? Ó, fiz a marcação do meu suporte, eu tenho agora a minha lateralização aqui e eu tenho o meu rompimento aqui, ó. O que eu estou esperando que aconteça aqui? Um throwback ou um pullback? Um throwback ou um pullback? O que eu posso esperar que o gráfico faça aqui, ó? Ele rompeu. Se ele voltar aqui, bater e subir, eu vou ter o quê? Um pullback ou um throwback? Concorda com ela, Antônio? Beleza. Isso mesmo. Vou ter um throwback.
Tá? Então, vou esperar aqui um trawlback. Esperar aqui. Tá? Eu posso chegar aqui do ladinho, ó, no momento que eu estou movimentando o mouse, aqui do meu lado, ó, desse lado aqui, eu movimento o meu lado e eu tenho esse sininho aqui, ó. Tá? Ele serve para fazer o alerta do preço. Então, eu vou chegar bem aqui, eu vou fazer a marcação dessa região. Pronto. No momento que a minha vela, o meu gráfico, vir aqui com o preço e der o toque nessa linha, ele vai me alertar. Aí eu vou saber que é hora de eu vir aqui e fazer uma entrada para alta. Tá? No momento que ele vir aqui, eu vou fazer minha entrada para alta. Então, nós temos aqui a exaustão. No meu gráfico, ele entrou numa exaustão aqui, ó. Tá? Aqui foi um movimento de exaustão e logo depois ele fez o rompimento. Ah, professor, por que é exaustão? Porque ele faz vários toques na mesma região. Ó. Um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 6 toques, 7 toques, faz o rompimento. Aí logo depois ele faz de novo um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. E, ou seja, ele se torna exausto. Tá? Ele se torna exausto. Eu estou esperando aqui, então, depois desse rompimento, eu estou esperando ele fazer aqui um trawlback. É isso que eu estou esperando que ele faça aqui. Agora, professor, há a possibilidade de ele romper ou toda vez ele vai tocar e vai subir? Beleza. Esse movimento, nesse momento, ele tende a romper essa região e não fazer um trawlback. Por quê? Porque esse espaço aqui, tá? Ou seja, essa minha marcação que eu fiz aqui de suporte, tá? Da minha exaustão, é exatamente isso, ele está exausto. Ele está exausto, ou seja, ele está esgotado. Já houve vários toques nessa região. Então, a possibilidade de romper é muito grande. Tá? Ele vinha aqui fazer o rompimento. Então, há essa possibilidade de ele chegar aqui e não fazer o trawlback. Há essa possibilidade muito grande disso acontecer, tá? De ele fazer o rompimento e não fazer o trawlback. Agora, vendo essa questão, tá? Eu vou confiar 100% aqui? Não vou confiar 100%. Se eu fizer uma entrada aqui, eu vou fazer uma entrada de mão baixa. Se eu estou esperando uma entrada boa para fazer uma entrada de R$100, tá? Eu venho aqui e coloco 100 para fazer uma entrada aqui. Eu vou vir aqui, não, essa entrada não é muito boa. Eu vou fazer uma entrada de R$10, porque essa entrada aqui não é muito boa. Caso ele não faça o trawlback, eu perco apenas R$10, eu não perco R$100, tá? Então, vocês têm que ter agora essa noção de que muitas vezes não vai acontecer a ação de fato que vocês estão esperando. Aí, nesse momento, vocês têm que entrar com mão baixa, não com mão alta, tá? Então, aqui, ó, percebam que o que está acontecendo no gráfico, ele está fazendo movimentos de alta, tá? Está fazendo movimentos de alta, ó, fundos mais altos do que outros, tá? E topos mais altos do que outros, ou seja, está fazendo formação ascendente, tá? Uma tendência de alta, ok? Então, se ele está numa tendência de alta e agora ele está vindo aqui, é uma probabilidade agora de repente ele chegar aqui e ele realmente não fazer uma confluência de ele vir fazer um trawlback. Ou seja, eu estou fazendo a minha análise, tá? A minha análise é que anteriormente eu tenho aqui uma exaustão, vendo por esse lado, exaustão, a qualquer momento ele pode vir aqui e romper essa região. Beleza. Mas vendo pelo movimento, que ele está fazendo um movimento de alta, tá? Um movimento de tendência de alta, fazendo topos e fundos mais alto
do que o outro, tá? Ó, bateu aqui, ó, bateu, bateu e subiu, tá subindo, tá? Ele tem mais possibilidades de ele chegar aqui e fazer o throwback. Ou seja, pela tendência, vendo a tendência gráfica, eu vejo que eu tenho uma grande chance de êxito numa entrada para compra, numa entrada para cima, tá bom? E eu vendo essa possibilidade, eu posso pensar, então aqui ele pode realmente fazer aqui um throwback. Beleza, pode fazer um throwback? Pode. Então o que eu vou fazer aqui? Se esse canto aqui eu tenho exaustão, vários toques, eu venho aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar o topo mais alto dessa exaustão, ó. No caso, eu vou mover o meu suportezinho aqui para cima, ó. Eu movendo o meu suporte aqui para cima, ele já não tem mais tanto toque. Ó, eu tenho só um topo, só dei um toque. E eu posso mover esse outro aqui mais para baixo aqui, ó. E aqui eu só vou ter o quê? Só vou ter um toque, ó. Um toque aqui e um toque aqui. Agora eu tiro a exaustão do momento. E eu tenho agora a possibilidade de ter um throwback exatamente nessa região aqui agora. Sim, eu tenho confluência. Eu tenho uma confluência da tendência, que é uma tendência de alta, tá? Numa tendência de alta, ele sempre vai fazer o quê? Topos e fundos ascendentes, tá? Ou seja, os pullbacks vão ser todos os pullbacks vão ser de altas, ou seja, vão ser throwbacks, tá? Vão ser throwbacks, todos eles. Então, eu tenho mais possibilidade de ele vir aqui, bater e subir, tá? E vendo pela região, eu não tenho mais uma região exausta. Na minha taxa anterior, onde ele estava aqui anteriormente, eu já tinha tido vários toques. Essa taxa aqui é uma taxa de exaustão. Já essa daqui, que eu acabei de marcar, e eu a encontrei, ele só tem um toque na região, tá? Então, ele não é uma região de exaustão. É uma região mais confiável para fazer o throwback, tá? Então, até então eu pergunto, alguma dúvida? De hoje foi falando sobre pullback e throwback, ok? O que eu quero que vocês façam durante essa semana? Eu quero que vocês assistam o vídeo de linha de tendência, suporte e resistência, tá bom, Cris? Assista lá todas as aulas que já foi passado e comece a essa semana a treinar no gráfico, a fazer suas marcações de suporte, resistência e linha de tendência e vão treinando pullbacks, tá? E terceiros toques. Vão fazer entradas em terceiros toques e vão fazer entradas nos pullbacks, ok? E conforme vocês vão tendo, vocês vão praticando, vocês vão achando alguma dúvida. E conforme isso, eu peço que vocês mandem para mim os prints das ações que vocês estão fazendo, e aí eu vou corrigindo junto com vocês durante a semana. Amanhã é a nossa próxima aula,